Percebi que meus filhos ganhavam quase o triplo na empresa da família e trabalhavam muito menos. Meu marido só disse: "São homens." Parei de trabalhar na hora. Ele riu: "Vai trabalhar aonde?" Abri minha própria empresa e levei algo que deixou ele desesperado. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, e por mais de 4 décadas eu acreditei que minha família era minha fortaleza. Sempre trabalhei duro, sempre estive presente, sempre coloquei todos acima de mim. Hoje, contando essa história, percebo o quanto fui moldada a aceitar migalhas enquanto carregava o peso de todos nas costas. A manhã em que tudo começou ainda mora nítida na minha memória. Eu acordei antes do sol, como sempre. O cheiro do café subia suave pela cozinha e a casa ainda estava silenciosa. Olhei para o relógio, 5:12. Hábito de uma vida inteira trabalhando sem descanso. Eu estava casada com Roberto há 42 anos. Juntos, tínhamos construído uma pequena empresa de distribuição de materiais elétricos. Começamos com uma salinha de 12 metros e uma mesa emprestada. Eu fui a primeira funcionária. Ele, o primeiro vendedor. E por décadas, eu fui o braço que segurou tudo quando ele achava que as coisas estavam pesadas demais. Aquela manhã parecia igual às outras. Até eu ouvir algo que nunca deveria ter ouvido. A porta do escritório de casa estava entreaberta. Meus 2 filhos, Renato e Lucas, estavam lá dentro com o pai. Eu ia chamá-los para o café quando escutei Renato comentar, rindo: "Pai, aumentou de novo?" Ele balançava algum papel. "Não acredito que a gente está recebendo isso tudo para trabalhar 2 vezes por semana." Meu sangue gelou. 2 vezes por semana? Recebendo quanto? Antes que eu pudesse processar, Lucas respondeu, com aquela arrogância que só apareceu depois que se casou com a esposa atual: "Claro, né? Somos homens. É a gente que leva o nome da família adiante. É natural que ganhemos mais." Eu me aproximei devagar, sem fazer barulho. Meus dedos tremiam. Vi, pela fresta da porta, meu marido sentado na cadeira giratória, com um sorriso complacente, como se estivesse ensinando alguma coisa importante. "Vocês são homens. Vocês é que devem ser valorizados na empresa. Sua mãe... Bem, sua mãe vai levando o setor administrativo do jeito dela." Eu senti o ar sumir, como uma fisgada no peito. 4 décadas de trabalho. 4 décadas entrando às 6, saindo às 10 da noite. 4 décadas sem férias, sem descanso, sem reconhecimento. E ele dizia aquilo, como se eu fosse um enfeite, uma sombra, um detalhe que não importava. Renato riu de novo. "Ela nem sabe quanto a gente ganha, né?" E Roberto respondeu: "Não precisa saber. Ela já tem idade. Não adianta explicar certas coisas." Eu recuei como se tivesse levado um golpe no estômago. Me apoiei na parede. Por um instante, pensei que fosse desmaiar. Senti meu corpo inteiro tremer, mas não de fragilidade, de incredulidade. Eu ali, a mulher que segurou tudo, sendo tratada como inútil, como ultrapassada. Eles nunca teriam coragem de dizer isso na minha frente, mas falavam com naturalidade entre si. Fechei os olhos por alguns segundos, tentando controlar a respiração. O mundo girava. Então, ouvi algo que mudou minha alma para sempre. Lucas disse: "Ah, pai, uma hora a senhora para. Aí a empresa fica só entre a gente mesmo." E Roberto respondeu, com um suspiro preguiçoso: "É, ela já devia ter parado. Mas enfim, uma hora ela entende o lugar dela. Meu lugar. Meu lugar." Essas palavras não me destruíram. Elas me reconstruíram. Ali, exatamente naquele instante. Eu voltei caminhando devagar pela casa, tentando não chorar, tentando não despencar. Sentei na mesa da cozinha, olhando o café já esfriando. A xícara tremia entre meus dedos. Eu me senti tão traída que parecia que o chão era feito de vidro e estava se quebrando sob os meus pés. Quando eles desceram para o café, eu estava calada. Ninguém percebeu nada. Ninguém perguntou nada. Eles estavam ocupados demais rindo, falando de negócios, como se eu fosse uma funcionária, não a criadora, não a fundadora, não a mulher que deu vida àquilo tudo. Meu marido fez um comentário sem nem me olhar. "Helena, você pode registrar o pagamento deles esta semana? O aumento já entra agora." Eu respondi apenas: "Claro", mas por dentro, algo havia acendido, algo que eu não sentia há anos. Um fogo silencioso, firme, que começou pequeno,
Mas eu sabia. Cresceria. Era o fogo de quem finalmente acordou. Naquela tarde, fui para a empresa como sempre. Mas tudo parecia diferente. As paredes pareciam me observar. O barulho das prateleiras, o som dos funcionários entrando, o telefone tocando, tudo soava como se estivesse se despedindo de mim. Fui para minha sala, fechei a porta, sentei diante do computador e abri a folha de pagamento. Meu coração disparou. Meu salário, 4.200 reais. Salário de cada filho, 12.900, mais bônus trimestral, mais carro pago pela empresa, mais cartão corporativo sem limite. E o pior, eles mal apareciam. Assinavam uma papelada aqui e ali, faziam 2 reuniões por semana e iam embora como se fossem donos do mundo. Meu marido tinha autorizado tudo, sem me consultar, sem ao menos me avisar. Por alguns minutos, olhei para a tela sem conseguir digitar. Era muita humilhação acumulada. Era a quebra de uma confiança que eu achava inabalável. Foi nesse instante que Roberto entrou na minha sala, sem bater, como se eu não tivesse porta, como se não tivesse importância. Helena, ele disse ajeitando o cinto, finalize logo isso. Eles merecem. Eu respirei fundo e respondi pela primeira vez com voz firme. Eu não concordo. Ele virou para mim devagar, como se eu tivesse dito uma besteira. Você não precisa concordar, só precisa fazer. Aquela frase foi a última gota. Senti algo dentro de mim rompendo, um limite que eu nunca soube que tinha. Fechei o computador, levantei-me e disse: Roberto, eu não vou mais trabalhar aqui. Ele soltou uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela sala toda. Vai trabalhar aonde, Helena? Me diz. Você não sabe nem o que existe fora daqui. Não respondi. Só peguei minha bolsa e atravessei aquela porta sabendo que estava encerrando um capítulo inteiro da minha vida e começando outro. Um capítulo que eles jamais imaginariam. Naquela noite, deitei-me olhando o teto escuro. As palavras dele martelavam na minha cabeça. Vai trabalhar aonde? Eu tinha 68 anos, mas também tinha 68 anos de força, 68 anos de resiliência, 68 anos de aprendizado silencioso e, pela primeira vez, eu pensei em mim. Pensei no que eu queria, no que eu poderia criar, no que eu poderia recuperar. Eu não dormi. Passei horas revisando o passado, decisões, sacrifícios, e um pensamento começou a tomar forma. Um pensamento ousado, um pensamento novo. Na manhã seguinte, acordei com ele claro como o sol entrando pela janela. Eu ia abrir minha própria empresa. Ia levar algo que deixaria Roberto desesperado. Mas ele não precisava saber disso ainda. Eu sabia que Roberto iria estranhar minha ausência na empresa. Sabia que meus filhos iriam comentar. Sabia que, de alguma forma, eu estava rompendo uma espécie de contrato silencioso que eu mesma havia assinado quando aceitei ser sempre a base, nunca o topo. Mas naquela manhã eu estava diferente. Eu sentia algo no ar, como se finalmente a vida estivesse voltando para as minhas mãos, mesmo que ainda tremessem. Preparei um café forte, sentei na mesa e deixei o silêncio me acompanhar. Pela primeira vez em muitos anos, aquela casa parecia realmente vazia. Não era mais um lar, era um depósito de expectativas que só serviam aos outros. E eu estava cansada, profundamente cansada. Enquanto mexia o café, lembrei-me de algo que Roberto costumava dizer desde que nossos filhos eram pequenos. Homem herda o trabalho duro, mulher herda a casa. Eu sempre engolia essas frases achando que era apenas ignorância de época, costume antigo, mas agora eu via que nunca foi brincadeira. Sempre foi um aviso, uma sutil forma de me manter no lugar que ele esperava. Aquele pensamento fez meu peito queimar. Levantei-me, fui até um armário antigo e tirei uma pasta que eu não abria há anos. Lá dentro estavam todos os documentos da nossa empresa desde o primeiro dia. Notas, contratos, registros, planilhas escritas à mão, rascunhos de decisões financeiras, tudo o que eu havia guardado com um zelo quase maternal. Aquilo era parte de mim. Era meu suor impresso em tinta. E olhando cada papel, fui percebendo outra coisa. Eu sabia muito mais sobre o funcionamento da empresa do que Roberto imaginava. Muita gente me procurava direto, sem passar por ele. Muita gente confiava mais no meu olhar técnico e emocional do que no estilo autoritário que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos. Eu sempre achei que isso não importava. Agora, eu via que isso era tudo.
Eu estava sentada no chão da sala, rodeada por papéis, quando ouvi a porta bater. Roberto entrou. Ele olhou para mim como quem olha um objeto fora do lugar. Você não foi trabalhar, disse. Não, respondi, firme. Ele cruzou os braços e soltou um daqueles suspiros carregados de desprezo. Helena, Helena, você está fazendo drama. Isso tudo é porque os meninos receberam um aumento? Olhei para ele lentamente. Não, é porque eu descobri quem você realmente é. Ele se aproximou, tentando manter a autoridade. Você está exagerando. Não tem motivo para essa explosão. Nós somos homens. Temos mais responsabilidade. É natural ganharmos mais. A frase entrou em mim como um estilhaço de vidro. Eu me levantei devagar, mantendo os olhos nos dele. Se vocês têm tantas responsabilidades, por que sou eu quem trabalha de verdade, Roberto? Por que sou eu quem abre e fecha a empresa? Por que sou eu quem resolve crises, organiza pagamentos, controla estoque, atende fornecedor, treina funcionário? Ele ficou quieto. A boca dele abriu um pouco, mas nenhuma palavra saiu. Eles trabalham 2 dias por semana, continuei. E mesmo assim, ganham quase 3 vezes mais do que eu. 3 vezes, Roberto. 3 vezes. Ele desceu o olhar, como se procurasse no chão uma explicação. Eu fiz isso para motivá-los. Motivá-los? Dei um passo à frente. E para mim? O que você fez? Qual foi a sua motivação para me colocar abaixo deles, como se eu não tivesse valor algum? Ele ergueu o queixo, irritado. Helena, pare de drama. Você é minha esposa. Não precisa competir com nossos filhos. A palavra competir me causou um arrepio violento. Não estou competindo, respondi. Estou pedindo respeito, algo que você esqueceu de dar. Roberto balançou a cabeça, murmurando. Isso é loucura de mulher cansada. E então, no reflexo da janela, eu me vi. Uma mulher de 68 anos com olhar firme, ombros cansados, mas coluna ereta. E eu percebi que a loucura não era minha, era dele, era deles. Era o sistema que criaram ao meu redor para me manter útil, mas invisível. Roberto, disse finalmente, com uma serenidade que até me surpreendeu. Eu terminei. Ele arregalou os olhos. Terminou o quê? Terminou a Helena que aceita. Terminou a Helena que abaixa a cabeça. Terminou a Helena que construiu uma empresa inteira para ver seus filhos serem colocados como príncipes, enquanto ela é tratada como empregada. Ele deu 2 passos para trás, surpreso, como se estivesse diante de uma desconhecida. E o que você vai fazer? Perguntou, rindo de nervoso. Abrir uma empresa sozinha? Com quase 70 anos? Eu respirei fundo, sentindo pela primeira vez um orgulho quente caminhando pelo meu peito. Vou. Ele gargalhou. Gargalhou tão alto que até me perguntei se os vizinhos ouviriam. Sozinha. Helena, pelo amor de Deus, você não sabe nem por onde começar. Mas eu sabia. Eu sabia muito mais do que ele imaginava. E mais, completei, encarando-o com uma calma que o deixou inquieto. Vou levar comigo algo que pertence a mim desde o primeiro dia. Algo que você jamais deveria ter subestimado. Ele franziu a testa. O quê? Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas carregado de um futuro inteiro. Você vai descobrir no momento certo. O rosto dele empalideceu, e naquele exato instante, eu percebi que o poder começava a mudar de lugar. Passei a tarde analisando documentos, fazendo ligações discretas, conversando com pessoas que eu confiava. Pessoas que trabalhavam comigo há anos e que sabiam exatamente quem realmente sustentava aquele negócio. E quanto mais eu conversava, mais eu via que o respeito que eu nunca recebi em casa já existia lá fora. À noite, enquanto revisava meu caderno antigo de anotações, ouvi Roberto subindo as escadas com passos pesados. Ele entrou no quarto sem olhar para mim. Helena, só me diga que você não vai fazer nenhuma idiotice, disse tirando a camisa de forma irritada. Você sabe que a empresa é nossa e você sabe que isso tudo vai passar. Eu fechei meu caderno. Não, Roberto, não vai passar. Isso é só o começo. Ele ficou olhando para mim com uma expressão entre medo e deboche. E era isso que ele não entendia. Eu não estava ameaçando. Eu estava avisando. Deitei sem dizer mais nada. E pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente. Porque eu sabia que minha vida estava prestes a mudar. E que Roberto, Renato e Lucas ainda não faziam ideia do tamanho da mulher que eles tinham humilhado. O que eu ia fazer e o que eu ia levar comigo iria destruir a zona de conforto deles e reconstruir a minha dignidade.
Os dias seguintes pareceram uma névoa espessa, cobrindo tudo ao meu redor. Eu caminhava pela casa como se cada cômodo tivesse sido redesenhado pela mão da verdade. Nada ali era como eu imaginava. Nada era tão sólido quanto julguei durante 42 anos de casamento. O ar tinha um peso diferente. O silêncio tinha outro som. No terceiro dia, longe da empresa, minha rotina, aquela rotina que por décadas começou às 5 da manhã, parecia estranhamente leve. Sentar-me na cozinha sem pressa, ver o vapor do café subir devagar, sentir o cheiro do pão tostando. Tudo parecia novo, como se eu tivesse renascido em uma versão da minha própria vida que eu nunca tinha vivido antes. Mas, ao mesmo tempo, uma tensão latente percorria meu corpo. Eu sabia que Roberto estava impaciente. Eu sabia que meus filhos estavam reclamando. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles viriam exigir explicações. Eu não daria. Eu estava ocupada demais construindo algo que finalmente seria meu. Algo que ninguém poderia tomar de mim, apagar de mim, diminuir em mim. No quarto dia, peguei o ônibus até o centro da cidade, algo que eu não fazia há anos. Andei pelas ruas com o coração batendo forte no peito, observando vitrines, pessoas, prédios, como se estivesse reaprendendo o mundo. E, em certo sentido, era exatamente isso. Eu carregava uma pasta com alguns documentos, anotações, contatos antigos. Sentia o peso dela nos meus braços como quem carrega um bebê recém-nascido, frágil, mas cheio de futuro. Entrei num prédio comercial moderno, com chão brilhante e paredes de vidro. O elevador subia silenciosamente até o sexto andar. Quando as portas se abriram, eu caminhei até uma sala pequena com uma placa discreta. Consultoria Empresarial Almeida e Braga. Bati à porta. Uma mulher de uns 50 anos abriu com um sorriso acolhedor. Dona Helena? Perguntou ela. Sim, respondi. Era Márcia, uma antiga conhecida, ex-funcionária nossa e uma das pessoas mais inteligentes que já passaram pela empresa. Ela saiu há anos para abrir a própria consultoria, e eu sempre admirei isso. Ela me abraçou com carinho, aquele carinho que só existe onde há respeito genuíno. O que houve? Perguntou. Você estava sumida. Eu sentei, respirei fundo e contei tudo. Contei sobre os salários dos meus filhos. Contei sobre a conversa atrás da porta. Contei sobre a risada de Roberto quando eu disse que sairia da empresa. Contei sobre o "você não sabe nem o que existe fora daqui". Contei sobre a sensação de traição, de invisibilidade, de desvalorização. Márcia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha. Helena, você sabe que a empresa só existe porque você segurou tudo por anos, não sabe? Baixei os olhos. Era estranho ouvir aquilo em voz alta. Estranho. E reconfortante. Eu sei, respondi, mas acho que nunca tinha admitido. Você tem noção do que você vale no mercado? Ela perguntou com seriedade. Você tem experiência de gestão, organização financeira, estoque, logística, relações com fornecedores? Muita gente pagaria caro por uma cabeça como a sua. Eu senti meu coração acelerar. Eu quero abrir minha própria empresa, Márcia. Ela sorriu, como se já esperasse por aquela frase. E qual área você quer seguir? Distribuição, respondi. É o que eu sei. É o que eu construí durante a vida inteira. Mas quero fazer do meu jeito. Do jeito correto. Do jeito que eu sempre quis e nunca pude porque hesitei. Porque Roberto sempre achava que sabia mais. Márcia se ajeitou na cadeira. E o que você pretende levar da empresa atual? Meu olhar se endureceu. Tudo o que é meu. Tudo o que eu construí. Tudo o que só eu sei. Márcia cruzou os braços, interessada. Detalhe, Helena. O que exatamente? Eu abri minha pasta. Tirei cadernos antigos, planilhas impressas, levantamentos de fornecedores, relatórios de estoque, contatos importantes. Pessoas que confiavam em mim, não em Roberto. Márcia abriu os olhos, surpresa. Meu Deus, Helena, isso aqui é ouro. Você tem um mapa logístico inteiro da região. Tem fornecedores exclusivos, tem preços históricos, tem projeções, tem fluxos de compra. E isso tudo foi você que organizou? Sim, respondi com um nó emocionado na garganta. Sempre fui eu. Mas eles acham que foi o Roberto. Márcia apoiou o queixo nas mãos. Roberto sabe que esses documentos estão com você?
Não, respondi. Ele nem lembra que eles existem, nunca deu importância. Ela respirou fundo. Isto aqui é exatamente o que vai deixá-lo desesperado. Meu coração deu um salto. Eu imaginei isso, disse. Mas não quero vingança cega. Quero justiça. Quero construir algo meu. Quero que eles entendam que eu não sou um adereço descartável. Quero que sintam minha falta. Não na cozinha, não cuidando da casa, não fazendo café. Quero que sintam minha falta onde realmente importa, na empresa. Márcia sorriu, admirada. Helena, você tem uma força que talvez nem você conheça. Eu olhei pela janela, vendo a cidade se mover lá embaixo. Carros passando, pessoas correndo, vidas seguindo. E pela primeira vez senti que eu também podia seguir. Que eu também podia mudar. Que eu também podia ser mais do que a versão que Roberto criou de mim. Márcia abriu sua agenda. Vamos começar, então? Agora, respondi. Passei quase 3 horas com ela, traçando um plano inicial. Não era simples. Abrir uma empresa exigia decisões importantes, documentos, capital, estratégias, contatos. Mas eu não estava assustada. Eu estava viva. Quando saí do escritório, já havia decidido o nome da minha empresa. Um nome simples, mas forte. Um nome que representava tudo o que eu estava recuperando. Helena Distribuidora Independente. Eu queria que meu nome estivesse lá, porque durante toda a minha vida, tudo foi no nome deles. A empresa da família tinha o sobrenome do meu marido. As conquistas tinham o protagonismo dos meus filhos. Eu sempre fui a figura oculta, necessária, mas não celebrada. Dessa vez, não. Dessa vez, meu nome seria a Fundação. Na rua, o vento bateu no meu rosto com um frescor inesperado. Eu me senti leve, segura, como se finalmente estivesse respirando com meus próprios pulmões. Mas a vida, sempre ela, se encarrega de nos lembrar que nada acontece sem resistência. Quando cheguei em casa, encontrei Roberto sentado na sala, braços cruzados, rosto fechado. Assim que bati a porta, ele se levantou. Onde você estava? Sua voz veio carregada de autoridade. Uma autoridade que já não funcionava mais em mim. Resolvi alguns assuntos, respondi. Que assuntos? Ele insistiu. E por que não atendeu minhas ligações? Eu passei por ele com calma, coloquei minha bolsa sobre a mesa e disse, porque não precisava. Ele ficou vermelho. Helena, você está me tirando do sério. Você é minha esposa. Eu tenho o direito de saber onde você esteve. Eu o encarei. Não, Roberto. Você tinha esse direito quando me respeitava. Ele abriu a boca, mas eu continuei. E já que quer tanto saber, estive organizando minha nova empresa. O silêncio que se instalou poderia cortar a pele. Roberto piscou rápido, como se tentasse entender se tinha ouvido certo. Nova empresa? Sim. Está louca, Helena? Ele deu uma risada nervosa. Você acha que consegue concorrer comigo? Eu respirei fundo, sentindo uma coragem nova. Não quero concorrer, quero existir. Ele se aproximou, tentando me intimidar. E o que você vai levar? Perguntou. Vai começar do zero? Sem contatos? Sem fornecedores? Eu sorri. O mesmo sorriso que dei quando deixei a pasta no consultório de Márcia. Você vai descobrir no momento certo. Roberto empalideceu. Ele sabia que eu sabia demais. E naquele instante, ele percebeu que subestimou a mulher errada. Roberto ficou parado diante de mim, respirando de forma pesada, como se cada palavra que eu dizia arrancasse algo do poder que ele acreditava ter sobre mim. Ali, naquela sala simples, naquele fim de tarde, minha alma se sentia maior que a casa inteira. Ele não sabia, mas eu estava vendo, pela primeira vez, o medo nos olhos dele. E não era medo de me perder, era medo de perder o controle que teve por tantos anos. Helena, ele disse num tom mais baixo, você não pode simplesmente sair por aí dizendo que vai abrir uma empresa. Não funciona assim. Eu me aproximei devagar. Roberto, eu vivi 40 anos dentro de uma empresa. Eu sei exatamente como funciona. Ele apertou os lábios, engolindo seco. E os meninos? Perguntou. Você não pensou neles? Pensei. Muito mais do que ele imaginava. Pensei nas vidas fáceis que tiveram. Pensei no privilégio que engoliram sem questionar. Pensei no quanto eu os criei para serem homens bons e no quanto ele os moldou para se acharem superiores. Eles são adultos, respondi. Podem lidar com isso. Roberto ficou andando de um lado para o outro, inquieto. Nunca o vi tão perdido. Helena, isso tudo é por causa do aumento? Foi só uma diferença salarial. Fiquei em silêncio por alguns segundos.
Não, Roberto. Foi por causa do que vocês disseram quando achavam que eu não estava ouvindo. Ele travou. Literalmente. Os músculos do rosto dele congelaram. O que você ouviu? Eu respirei fundo. Ouvi você dizer que mulher não precisa ganhar igual. Ouvi meus filhos dizerem que são homens, então merecem mais. Ouvi que quando eu parar, a empresa finalmente será deles. Roberto passou a mão na nuca, desconfortável, como alguém que tenta disfarçar uma culpa que sabe ser verdadeira. Helena, você é muito sensível. Não, respondi, elevando o queixo. Eu sou muito paciente, e minha paciência acabou. Aquela frase caiu como uma pedra no chão da sala. Naquela noite, Roberto praticamente não falou comigo. Jantou em silêncio, subiu para o quarto em silêncio. Dormiu virado para o outro lado da cama, como se essa distância repentina fosse capaz de fazer diferença depois de tantos anos em que ele nunca percebeu o quanto eu me afastava por dentro. Para minha surpresa, eu dormi bem. Meu corpo estava cansado, sim, mas minha alma estava descansando pela primeira vez. Dia seguinte. Comecei cedo. Fui até o cartório abrir firma. Depois, para a junta comercial. Depois, ao banco. Assinei papéis com mãos firmes, como quem sela um pacto consigo mesma. Cada assinatura parecia devolver um pedaço da minha identidade. O gerente do banco olhou meus documentos com atenção. A senhora tem experiência no ramo, correto? Sorri. Tenho 40 anos de experiência. Ele ergueu as sobrancelhas, impressionado. Então vai ser um sucesso. Aquela frase simples, vinda de um estranho, me emocionou mais do que qualquer elogio que Roberto tenha dito nos últimos 20 anos. Porque ela vinha sem interesse, sem manipulação, sem condescendência. Veio com verdade. Quando voltei para casa no final da tarde, encontrei meus 2 filhos sentados no sofá da sala ao lado do pai. Assim que a porta se fechou atrás de mim, Renato perguntou: Mãe, o que está acontecendo? O pai disse que você surtou. Eu respirei fundo, sentindo o incômodo daquele verbo. Eu não surtei, Renato. Eu acordei. Lucas riu, com aquele ar de deboche que sempre aprendeu com o pai. Mãe, que isso? Você não pode simplesmente largar a empresa assim. A senhora sempre foi o suporte de tudo. Como a gente vai ficar? Eu me aproximei devagar. Vocês vão ficar como sempre ficaram, confortáveis, com salários altos, com pouco trabalho, com privilégios que nunca souberam agradecer. Renato cruzou os braços. Mas, mãe, a empresa é da família. E eu sou o quê? Perguntei. O silêncio deles me cortou mais do que qualquer frase agressiva poderia fazer. Mãe, Lucas murmurou, você está levando isso a sério demais. Eu senti uma dor profunda nas palavras dele. A mesma dor de anos atrás, quando ele tinha 15 anos e reclamou do feijão que fiz, e Roberto disse: Não reclama, Lucas. Sua mãe faz o que dá, sempre o que dá, nunca o suficiente. Eu estou levando a sério o que deveria ter levado há décadas, respondi. Renato olhou para o pai, depois para mim. O pai falou que você vai abrir um negócio. Isso é verdade? É, respondi. Eles trocaram olhares de pânico. Foi quase cômico. Durante anos, me viram como alguém que ajudava, nunca como alguém que liderava. E agora, descobrir que eu poderia andar sozinha os aterrorizava. Você vai abrir do zero? Lucas perguntou gaguejando. Eu sorri. Do zero, não. Roberto levantou-se rápido, como se tivesse levado um choque. Helena! Ele apontou o dedo para mim. Você não tem o direito de levar nada da empresa. Meu olhar ficou sério como pedra. Não vou levar nada que seja seu, Roberto. Só o que sempre foi meu. Renato franziu a testa. O que é seu? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Márcia. Contrato pronto. Assinamos amanhã. Meu coração bateu forte, mas minha expressão permaneceu calma. Eu olhei para os 3 homens da minha vida. Homens que eu amei, cuidei, protegi, alimentei, ajudei, eduquei. E percebi que naquele instante eu era uma estranha para eles. E eles eram estranhos para mim. Em breve vocês vão ver, respondi. Mas agora eu preciso descansar. Passei por eles como quem atravessa uma porta para outra dimensão, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. À noite, sozinha no quarto, olhei para minhas mãos. Mãos envelhecidas, sim,
mas fortes. Mãos que trabalharam a vida inteira. Mãos que carregaram caixas, digitaram contratos, pagaram contas, consolaram crianças, cuidaram de um casamento inteiro. Agora, eram mãos que estavam construindo uma nova vida. Eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, não de tristeza, de orgulho. No silêncio profundo do meu quarto, fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca mais permitiria que me tratassem como secundária. E naquela mesma noite, adormeci com a certeza absoluta de que o que eu levaria comigo seria muito mais poderoso do que Roberto imaginava. Não era apenas documentos, não eram apenas contatos, não era apenas experiência. O que eu ia levar era tudo aquilo que ele nunca teve: respeito verdadeiro, lealdade real e a confiança de quem sempre soube que fui eu que segurei aquele império silencioso. Amanhã, ele começaria a perceber. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos permite continuar compartilhando histórias como esta. Respeito verdadeiro, lealdade real e a confiança de quem sempre soube que fui eu que segurei aquele império silencioso. Amanhã, ele começaria a perceber. Acordei antes do amanhecer e meu corpo parecia mais leve do que em qualquer outro dia da minha vida. O ar tinha um cheiro diferente, um cheiro de liberdade se anunciando. Não era o perfume do café recém-passado, nem o aroma do pão tostando. Era algo mais profundo, quase invisível, mas real. O cheiro da minha própria coragem. Levantei-me devagar, com a firmeza de quem sabe que o dia será decisivo. Eu tinha passado décadas acordando para servir, para administrar, para manter a empresa de pé, para sustentar o conforto dos outros. Mas aquela manhã era minha. Enquanto amarrava o cabelo diante do espelho, notei algo no meu olhar que não via há muitos anos: nitidez. Como se finalmente eu tivesse voltado para dentro de mim mesma. Roberto ainda dormia. Suas costas largas se moviam num ritmo inquieto. Ele revirava-se, murmurando palavras soltas. Era o sono pesado de quem pressente que algo está prestes a escapar de suas mãos. Vesti minha roupa com cuidado. Cada peça parecia carregar a dignidade que ele tentou tirar de mim durante tantos anos. Respirei fundo, peguei minha bolsa e, antes de sair do quarto, olhei para ele um último instante. Não havia raiva, não havia desejo de feri-lo. Havia apenas a consciência madura de que eu já não era mais a mesma mulher que ele acreditava controlar. Desci as escadas em silêncio, e a casa que por tanto tempo serviu de cenário para meus sacrifícios parecia agora um lugar estranho, como se eu estivesse visitando ruínas de uma vida antiga. Na cozinha, preparei meu café. Sozinha, em paz. Era impressionante como o silêncio podia ser tão barulhento quando carregava verdades demais. Às 8 da manhã, cheguei novamente ao prédio comercial onde ficava o escritório de Márcia. O elevador subiu suave, como se estivesse me levando não a um andar, mas a um novo capítulo da minha existência. Ela me esperava na porta. Helena, disse, sorrindo, hoje é o dia. É sim, respondi, sentindo a firmeza da minha própria voz. Entramos. A mesa estava preenchida com papéis, contratos, registros iniciais, propostas de fornecedores. Tudo organizado com o perfeccionismo que sempre admirei nela e que sempre carreguei dentro de mim, mesmo quando ninguém valorizava. Sentamos lado a lado. Ela passou cada documento com calma, explicando tudo, e eu anotava detalhes que a maioria das pessoas ignoraria, mas não eu. Eu nunca ignorei os detalhes. Eles sempre foram minha força. Helena, disse ela de repente, apoiando uma mão sobre a minha. Esse passo que você está dando. Poucas mulheres da sua idade teriam coragem. Sorri com a serenidade que eu só aprendi depois dos 60. Eu precisei chegar até aqui para entender que coragem não tem idade, Márcia. Só tem limite. E o meu foi ultrapassado há muito tempo. Ela riu discreta. Seu Roberto não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ele não tem ideia de quem eu realmente sou, respondi. E meu peito se expandiu com uma segurança que jamais pensei que pudesse sentir. Assinamos o primeiro contrato às 9h17, o segundo às 9h23, o terceiro às 9h40. Quando terminei, minhas mãos estavam firmes como pedra. Eu tinha uma empresa. Eu tinha um nome estampado em documentos oficiais.
eu tinha um futuro, e pela primeira vez, esse futuro era apenas meu. Ao sair do prédio, o vento bateu no meu rosto com força, levantando alguns fios do meu cabelo. E foi exatamente nesse instante que meu celular vibrou. Era uma ligação da empresa da família. O número da sala administrativa. O meu antigo ramal. Por alguns segundos, meu coração acelerou. Não por medo, mas pela confirmação de que tudo estava começando a mexer com eles. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô? Disse com calma. A voz aflita do gerente financeiro veio do outro lado. Dona Helena? Aconteceu algo? O sistema está um caos. Alguns fornecedores estão pedindo confirmação da sua assinatura. Outros disseram que querem falar diretamente com a senhora. Tem gente ligando desde ontem dizendo que só negocia com a senhora. Senti um arrepio quente subir pela minha coluna. Era a prova viva de tudo o que Roberto sempre tentou negar. Eu não era uma peça substituível. Eu era o alicerce. Entendo, respondi, mantendo a serenidade. Mas agora, isso deve ser tratado com o Roberto e meus filhos. Mas eles não sabem lidar com esses fornecedores. E alguns já disseram que só fazem acordo com a senhora. Fechei os olhos, respirei fundo e deixei que a verdade saísse sem pressa, pois então eles terão que aprender. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado, desconfortável, quase desesperado. Dona Helena, a senhora pode vir aqui? Eu sorri. Hoje não posso. Tenho compromissos com a minha empresa. O gerente engasgou. Empresa? A senhora abriu uma empresa? Abri. E antes que ele pudesse continuar, finalizei com a delicadeza afiada de uma lâmina. E espero que respeitem minha decisão. Um bom dia. Desliguei. Fiquei parada na calçada por alguns instantes, sentindo o coração bater forte. O mundo parecia maior, o céu mais azul, as ruas mais largas. Era como se a vida finalmente tivesse se aberto diante de mim, mostrando caminhos que eu nunca imaginaria seguir, como se eu tivesse renascido em mim mesma. Caminhei até um café próximo e me sentei à mesa da janela. Pedi um cappuccino. O cheiro doce e quente me envolveu como um abraço. Peguei meu caderno de anotações, aquele que carregava há anos, e comecei a escrever o planejamento da primeira semana de operação da minha nova empresa. E enquanto escrevia cada linha, percebi algo que fez meus olhos arderem. Eu não estava recomeçando do zero. Eu estava recomeçando de mim. E esse era o maior patrimônio que eu possuía. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou novamente. Dessa vez, o nome que apareceu na tela fez meu coração gelar. Renato. Atendi devagar. Mãe? A voz dele veio tensa. O que você fez? Respirei fundo. O que eu precisava fazer, filho? Pai está furioso. E os fornecedores estão ligando sem parar. Eles querem falar com a senhora, não com a gente. Eu fechei meu caderno, mantendo um tom sereno. Talvez agora vocês entendam o valor que eu sempre tive. Mãe, isso não é brincadeira. Não é mesmo, Renato, respondi. É a minha vida. E antes que ele respondesse, finalizei. Quando vocês estiverem prontos para falar comigo com respeito, conversaremos. Até lá, vocês vão aprender a lidar com o mundo real. Desliguei. E naquele instante, senti uma força interna que eu jamais pensei que pudesse existir em mim. Eu não era mais a sombra da família. Eu não era mais a mulher que eles subestimavam. Eu não era mais a engrenagem invisível. Eu era Helena. Eu era inteira. E, finalmente, eles estavam começando a perceber. O telefone ficou silencioso depois que desliguei, mas o mundo ao meu redor parecia mais alto do que nunca. Era como se cada ruído da rua, cada passo na calçada, cada carro passando, vibrasse dentro de mim avisando que o que eu fizera naquela manhã não tinha sido apenas um gesto de independência. Tinha sido um terremoto. O cappuccino esfriava diante de mim, mas eu mal percebia. Minha mente corria, costurando a nova vida que eu estava formando. Márcia aparecia e desaparecia pela porta de vidro do café, trazendo documentos extras, revisões, sugestões. E eu anotava tudo, com a mesma disciplina que tive durante 40 anos, mas desta vez escrevendo para mim. Às 3 da tarde, uma mensagem nova chegou. Era do número de Roberto. Apenas 2 palavras. Precisamos conversar. Não respondi. Passei a vida inteira dando prioridade às urgências dele. Agora, a minha vida era minha prioridade. Continuei ali, calma,
escrevendo o planejamento da segunda semana de funcionamento da minha empresa, o fluxo de entrada, o fluxo de saída, possíveis parcerias, um esboço de logo que desenhei rapidamente no canto da página. E enquanto rabiscava, senti algo muito raro dentro de mim. Satisfação. Uma satisfação profunda, madura, livre de culpa. Por décadas, eu acreditei que pensar em mim era egoísmo. Agora eu entendia. O egoísmo verdadeiro era esperar que eu nunca fizesse isso. Às 6 da tarde, levantei-me, recolhi minhas coisas e caminhei de volta para casa. Cada passo me parecia mais firme, mas quando virei a esquina da rua onde moro, percebi que havia algo estranho. O carro de Renato estava estacionado, o de Lucas também, e a porta de casa estava entreaberta. Suspirei. Eles não aguentariam um dia sem tentar retomar o controle. Entrei. Os três estavam na sala, Roberto, Renato e Lucas, parados, sérios, como se fossem um tribunal improvisado. Roberto foi o primeiro a falar, andando até mim com passos pesados. Helena, o que está acontecendo? O que sempre esteve acontecendo, Roberto, agora você só está vendo. Ele esfregou a testa, irritado. Os fornecedores estão ameaçando romper contrato. Você tem ideia do que isso significa? Tenho, respondi, tirando calmamente minha bolsa do ombro. Significa que eles sabiam quem realmente trabalhava. E não era você. Renato interveio. Mãe, por que não conversou com a gente antes? A senhora sumiu. Isso não se faz. Eu virei lentamente na direção dele. Filho, eu passei 40 anos conversando. Vocês passaram 40 anos não ouvindo. Lucas cruzou os braços, inquieto. Então é isso? Vai abrir guerra com a gente? Sorri. Um sorriso pequeno, mas carregado do peso exato da verdade. Não estou em guerra. Vocês é que nunca perceberam que eu existia. Roberto perdeu a paciência. Helena, pelo amor de Deus, você vai destruir a empresa da família, a nossa empresa. Meu peito se enrijeceu, minha coluna se alinhou sozinha. A nossa? Repeti, devagar. Engraçado, porque na hora de dividir salários e respeito, ela nunca foi nossa, sempre foi dos homens. Vocês deixaram isso muito claro. Eles ficaram em silêncio. Era a primeira vez que reconheciam o próprio machismo estampado nas minhas palavras. Respirei fundo. A empresa que vocês tratam como de vocês só existe porque eu trabalhei por ela enquanto vocês cresciam acreditando que o mundo precisava servi-los. Eu não vou destruí-la, Roberto. Eu só não vou mais sustentá-la. As palavras afundaram no ar como pedras. Roberto se aproximou mais, tentando recuperar a autoridade. E o que você levou, Helena? Perguntou com voz baixa. O que exatamente você levou? Ele não queria saber por curiosidade, queria saber por desespero. Fiquei em silêncio alguns segundos, até sentir o peso exato da frase que eu diria. Depois, respondi. A única coisa que sempre foi minha. O quê? Ele insistiu. A confiança das pessoas. Os três ficaram imóveis. Continuei. Vocês sempre tiveram dinheiro e sobrenome. Mas quem construiu relações foi eu. Quem negociou olhando no olho, fui eu. Quem acalmou crises, fui eu. Quem carregou essa empresa nas costas, fui eu. E vocês nunca perceberam que o verdadeiro patrimônio era eu. Renato respirou fundo, engolindo seco. Mãe, os fornecedores estão mesmo ameaçando parar. Assenti. Estão. Porque eles confiam em mim, e não em vocês. Lucas franziu o senho, irritado. Isso não é justo. Me aproximei dele. Filho, injusto é um homem de 35 anos trabalhar 2 dias por semana e ganhar 3 vezes mais que a própria mãe que sustenta a empresa inteira. Ele desviou o olhar, não porque discordasse, mas porque sabia que era verdade. Roberto, desesperado, perguntou: Então é isso? Vai tirar tudo da gente? Não, respondi, calma. Eu só tirei o que já era meu, minha presença, meu trabalho, minha inteligência, minha lealdade. É isso que está faltando na empresa agora, e é isso que vocês nunca valorizaram. O silêncio que se instalou depois disso não era vazio, era um silêncio cheio de verdades que eles tentaram ignorar durante anos, e agora estavam engolindo todas de uma vez. Deixei-os ali, parados, com o próprio medo. Subi para o quarto, fechei a porta, sentei-me na cama, e pela primeira vez percebi que eu não estava apenas construindo uma empresa,
Eu estava construindo minha identidade. Eu estava criando algo que ninguém poderia tirar de mim. Eu estava renascendo. E amanhã seria o dia em que eles finalmente veriam o tamanho da tempestade que construíram ao subestimar uma mulher silenciosa. Amanhã, tudo começaria de verdade. Na manhã seguinte, acordei com um silêncio que não parecia da casa. Parecia do mundo. Um silêncio pesado, profundo, quase denso. Era o tipo de silêncio que precede mudanças grandes, mudanças que não podem mais ser contidas. Sentei-me na cama, respirei fundo e deixei que o ar enchesse meus pulmões como se fosse combustível. Eu sabia que aquele seria o dia em que tudo que eu sempre escondi e tudo que eles sempre ignoraram finalmente viria à tona. Levantei-me devagar, ainda sentindo a força da noite anterior, a discussão, o desespero nos olhos deles, a incapacidade de compreender que a pessoa que eles julgavam pequena, frágil e facilmente manipulável estava agora do outro lado e não voltaria mais. Quando desci para a cozinha, encontrei a mesa posta. Não por carinho, nunca foi, mas porque Roberto sempre esperou que eu assumisse a rotina matinal. Mas naquela manhã, eu não toquei em nada. Preparei meu próprio café, no meu ritmo, com a serenidade de quem não tinha mais obrigação de cuidar do mundo inteiro. Sentei-me à mesa, tomei o primeiro gole e foi ali, naquela pequena pausa, que ouvi os passos apressados de Roberto descendo as escadas. Ele surgiu na porta com o rosto amassado, os olhos vermelhos e a expressão desesperada de um homem que finalmente entendeu o tamanho da encrenca que criou. Helena, precisamos conversar. Assenti, sem pressa. Ele puxou uma cadeira e sentou-se de frente para mim, mas parecia incapaz de me encarar plenamente. A situação está complicada. Eu imaginei, respondi. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Por décadas, eu vi esse mesmo gesto durante crises financeiras, problemas operacionais, brigas com fornecedores. Mas agora era diferente, porque desta vez eu não estava lá para segurá-lo. Os fornecedores estão pedindo confirmação de contratos. Alguns estão parados. Outros simplesmente disseram que só querem negociar com você. Fiz um leve movimento com a cabeça. Eles têm esse direito. Ele bateu a mão na mesa. Mas você não pode fazer isso, Helena. Você não pode virar as costas para a empresa assim. Minha voz saiu baixa, mas tão firme que até eu senti o peso dela. Roberto, eu virei as costas no dia em que vocês deixaram claro que não precisavam de mim. Ele travou. E naquele segundo, eu vi em seus olhos a exata imagem do que estava acontecendo. Não era apenas a empresa que estava desmoronando. Era o império emocional dele. Ele tentou começar, mas a voz falhou. Helena, você é minha esposa. Você devia estar ao meu lado. Eu estive ao seu lado por 40 anos, respondi. E você nunca me viu. O silêncio que seguiu foi tão profundo que pude ouvir o relógio marcando cada segundo como se fossem marteladas num muro prestes a cair. Roberto respirou fundo, tentando recuperar o controle. E essa história de abrir empresa? Você não vai fazer isso. Não tem motivo. Você não precisa disso. Eu me endireitei na cadeira. Eu preciso de mim, Roberto, e isso é motivo suficiente. Ele ficou atônito, como se não entendesse a frase mais simples do mundo. Às 9 da manhã, recebi uma mensagem de Márcia. Alguns fornecedores querem se reunir hoje. Podemos agendar? Meu coração acelerou. Não por medo, mas pela certeza de que as peças estavam se encaixando exatamente como deveriam. Respondi. Claro. Podemos marcar para as 11 horas. Guardei o celular e terminei meu café. Quando me levantei para ir me arrumar, Roberto se colocou na porta, tentando bloquear minha passagem. Helena, não faz isso. Você não sabe o que está prestes a causar. Eu parei diante dele, olhando diretamente nos olhos, e talvez pela primeira vez em décadas, ele baixou o olhar. O que eu estou prestes a causar, respondi com calma, é exatamente o que vocês causaram quando decidiram que eu valia menos porque não era homem. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Passei por ele sem pressa, e não olhei para trás. No caminho até o prédio comercial, senti o ar fresco bater no meu rosto como se o mundo estivesse me dando boas-vindas. Cada passo que eu dava parecia uma vitória. Cada respiração parecia uma conquista. Quando entrei no elevador,
Vi meu reflexo nas paredes de aço escovado. Uma mulher madura, com rugas que contavam histórias, com olhos que carregavam dores e renúncias, mas que agora brilhavam com uma força que eu não sabia que ainda possuía. O elevador se abriu no 6º andar. Márcia me esperava com um sorriso contido, mas os olhos denunciavam a empolgação. Helena, você não vai acreditar no que está acontecendo. O que houve? Ela me guiou para dentro da sala, fechou a porta e colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. Não conseguimos atender todas as ligações. Desde ontem à noite, fornecedores, empresas parceiras, distribuidores, todos querem saber se você está realmente fora da empresa do Roberto. Meu peito se aqueceu. E o que você disse? Disse que você está aqui e que está começando algo novo. Eu respirei fundo, sentindo uma onda de emoção tomar conta de mim. Márcia continuou. E Helena? Eles querem vir com você. Por um longo momento, fiquei em silêncio. O coração batia forte, mas meu rosto estava sereno. Quantos? Perguntei. Sente-se. Eu sentei. Ela abriu a pasta devagar e começou a listar os nomes. 1, 2, 5, 7, 10, 12. Eu levei a mão à boca, surpresa. Márcia, não. Isso é impossível, respondeu ela com ternura. Isso é reconhecimento. Algo que você nunca teve dentro de casa, mas sempre mereceu. Senti meus olhos arderem. Eles confiaram em mim. Eles confiaram, Helena, disse ela. E ainda confiam. A emoção transbordou em silêncio. Não chorei alto, não solucei. Meus olhos apenas se encheram de lágrimas quentes, silenciosas, profundas. Lágrimas de uma vida inteira que finalmente fazia sentido. Quando respirei fundo novamente, algo dentro de mim havia mudado. Se antes eu tinha um propósito, agora eu tinha uma missão. E essa missão começaria naquele exato dia. Às 11h, a sala de reunião estava cheia. Eram rostos conhecidos. Rostos que me viram trabalhar por décadas. Rostos que confiaram em mim mesmo quando Roberto gritava, quando Renato errava, quando Lucas desaparecia por dias. Eles me cumprimentaram com respeito, com afeto, com honestidade. Quando todos se sentaram, Márcia me olhou como quem passa um cetro invisível. A palavra é sua, Helena. Levantei-me devagar. Apoiei as mãos na mesa. E senti todos os olhares se voltarem para mim. Por um instante, lembrei da mulher que eu era há 1 ano, há 10 anos, há 40 anos. A mulher que se escondia, que servia, que aceitava. A mulher que acreditava que seu valor era ser útil, não ser vista. E então, com uma calma profunda, comecei a falar. Eu estou começando algo novo, algo meu, e quem quiser vir comigo, terá não apenas uma parceria, terá respeito. Houve silêncio, mas era um silêncio bom, um silêncio que escutava. Continuei. Eu não vim aqui tirar nada do Roberto. Eu não quero destruir a empresa. Mas passei 40 anos sustentando homens que acreditavam que meu trabalho era menor que o deles. E agora é hora de construir algo onde meu valor seja reconhecido. Um dos fornecedores mais antigos levantou a mão. Helena, você já tem meu apoio. Faz anos que só negocio com você. Outro disse. A empresa sem você está perdida. Se você abre uma distribuidora, eu transfiro tudo para você. Uma terceira voz completou. Você sempre foi a cabeça daquele negócio. A gente só respeitava porque era você lá dentro. Eu senti um nó na garganta e pela primeira vez, na frente de todos, falei a minha verdade. Então vamos começar, juntos. E começamos. E foi ali, naquela pequena sala de reuniões, naquele prédio simples de vidro e concreto, que a minha nova vida começou a ganhar forma, independência, reconhecimento, respeito. E enquanto assinávamos os primeiros acordos, eu percebi. Roberto estava finalmente sozinho, pela primeira vez na vida, porque a única pessoa que sustentava tudo era eu. Quando a reunião terminou, eu permaneci sentada por alguns instantes. A sala começou a esvaziar devagar, com cumprimentos calorosos, apertos de mão cheios de sinceridade e palavras que, por anos, eu sonhei ouvir, mas nunca tive dentro de casa. Conte comigo, Helena. Estamos juntos nessa nova fase. Finalmente alguém que entende nosso lado. Você nasceu para liderar. Cada frase era uma peça recolocada no lugar dentro de mim. Peças que o tempo, a rotina e a indiferença tinham arrancado sem que eu percebesse.
peças que eu achava que nunca mais encontraria. Márcia aproximou-se depois que todos saíram. Helena, disse ela com um sorriso suave, você viu o que aconteceu aqui hoje? Vi, respondi, ainda absorvendo tudo. Eles confiaram em mim. Ela balançou a cabeça. Não, eles sempre confiaram em você. Só estavam esperando o momento de te seguir. Senti a garganta fechar. Por tantos anos, eu me acostumei a ouvir. Você não entende disso, Helena. Deixa que eu resolvo. Você só ajuda. Mulher não precisa se envolver. Você está exagerando. E agora eu tinha testemunhado o oposto. O reconhecimento silencioso de que eu era, e sempre fui, a força por trás da empresa que Roberto acreditava dominar. Márcia tocou meu braço. Está pronta para a parte difícil? Qual parte? Ela respirou fundo. Roberto vai tentar te impedir, e vai ser hoje. Eu já sabia, desde o momento em que saí de casa naquele manhã, desde o instante em que os fornecedores começaram a ligar, desde o momento em que meus filhos me olharam como se eu fosse uma ameaça ao conforto deles. Roberto não lidava bem com perda, e agora ele estava perdendo tudo aquilo que sempre julgou garantido. Eu estou pronta, respondi. E estava mesmo. Pela primeira vez na vida, eu estava. Por volta das 5 da tarde, decidi voltar para casa. Eu queria descansar um pouco antes de revisar o planejamento da nova semana. O elevador desceu lentamente, e enquanto eu observava meu reflexo na porta metálica, percebi que não era apenas o trabalho que tinha mudado. Eu tinha mudado. Minha postura, meu olhar, meu silêncio, meu peso no mundo. Quando a porta do elevador abriu, senti meu coração acelerar. Uma intuição, um aviso silencioso, um reconhecimento quase animal. Eu sabia que algo me aguardava, e aguardava mesmo. Quando abri o portão de casa, Roberto estava me esperando na varanda. Ele não estava sentado, não estava relaxado, não estava irritado. Ele estava destruído, os ombros caídos, a expressão tensa, a respiração pesada. Parecia que tinha envelhecido anos desde a manhã. Podemos conversar? Perguntou, com uma voz que eu não reconheci. Uma voz cansada. Assenti, mas fiquei de pé. Ele entendeu o recado. Helena, a empresa está um caos, começou ele. Pisquei devagar, observando-o com calma. Eu sabia. Os fornecedores não atendem meus telefonemas, continuou. Alguns disseram que não renovam contrato, e outros, ele engoliu seco. Outros disseram que não confiam em mim, que só confiavam porque você estava lá. Meu peito apertou, não de culpa, mas de algo próximo à revelação final de uma verdade que sempre esteve presente. Ele nunca soube liderar, nunca soube negociar, nunca soube inspirar. Ele apenas se apoiava em mim, o tempo todo. Helena, sua voz tremeu. Eu preciso que você volte. Essa frase ecoou como um trovão dentro de mim. Por alguns segundos, pensei em tudo que vivi. As humilhações, o machismo silencioso, o desprezo educado, as microagressões, a diferença de salários, os comentários que me apagavam. A frase, vai trabalhar aonde? A risada dele quando eu disse que sairia. O plano que ele tinha de me substituir, assim que eu envelhecesse o suficiente para não atrapalhar. E agora, ele precisava de mim. Não por amor, não por parceria, não por reconhecimento, mas porque sem mim, o império dele estava ruindo. Olhei para ele longamente e então respondi. Eu não volto, Roberto. Ele piscou várias vezes, como se tentasse compreender. Isso não faz sentido. A empresa é nossa, Helena. Nossa, Roberto? Perguntei, sem elevar a voz. Quando você decidiu aumentar o salário dos nossos filhos sem me consultar, ela era nossa? Quando vocês riram dizendo que eu já devia estar aposentada, ela era nossa? Quando você disse que homem precisa ganhar mais, ela era nossa? Ele não respondeu. E então, eu continuei. A empresa sempre foi sua, e a responsabilidade sempre foi minha. Roberto passou a mão no rosto, exausto. Helena, nós vamos perder tudo. Não nós, Roberto. Corrigi. Você vai perder tudo. A frase caiu como uma pedra entre nós. Por um instante, achei que ele fosse gritar. Mas, ao contrário, ele se sentou devagar no banco da varanda e segurou a cabeça com as 2 mãos. Eu não sei o que fazer, confessou. Aquele homem tão duro, tão cheio de certezas, tão orgulhoso, finalmente admitira algo que nunca imaginei ouvir. Eu respirei fundo. Roberto, por 40 anos eu tentei te mostrar, mas você nunca me ouviu. Ele levantou o rosto devagar, com os olhos úmidos. Você vai mesmo seguir com essa empresa nova?
Olhei para o céu alaranjado do fim de tarde. A luz batia nas paredes da casa, criando sombras longas e suaves. Vou. E nada que eu diga vai te fazer desistir? Nada. Silêncio. E então, pela primeira vez, Roberto fez a pergunta que eu esperei uma vida inteira para ouvir. O que eu fiz para perder você? Meu coração quase vacilou, mas eu estava inteira demais para cair. Você não perdeu, Roberto, respondi. Você nunca percebeu que eu estava aqui. Ele ficou imóvel, e pela primeira vez em 40 anos, vi meu marido sem defesa alguma, sem máscara, sem arrogância, sem poder. Apenas um homem, confrontando suas próprias escolhas. Ao entrar em casa, percebi que os meninos não estavam ali. Talvez tivessem medo do que poderiam ouvir, medo do que poderiam ver. Ou talvez estivessem sentindo pela primeira vez o peso de depender do próprio esforço. Subi para o meu quarto, fechei a porta. Sentei-me na cama com meu caderno e escrevi, na primeira página da nova fase da minha vida: a independência não é vingança, é renascimento. Fechei o caderno, apoiei as mãos sobre ele e senti, com uma força que quase me derrubou, que eu tinha finalmente recuperado tudo que eles me negaram: meu nome, minha voz, minha dignidade. Roberto tinha perdido o controle. Os meninos tinham perdido os privilégios. A empresa deles tinha perdido o rumo. E eu tinha ganho o que mais importava, a mim mesma. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era medo, não era ansiedade, era algo entre alerta e completude. Como se o universo estivesse me avisando que aquele dia seria o mais revelador de todos. Um dia que não apenas mudaria minha história, mas que mostraria a cada pessoa envolvida quem realmente sustentou aquele império por tantos anos. Sentei-me à beira da cama, respirei fundo e observei meus pés tocando o chão. Era engraçado. Durante 4 décadas, eu acordava e nem sentia meu corpo. Apenas me levantava automaticamente, como se tivesse sido programada para servir, trabalhar, administrar, calar. Mas naquele dia, eu me senti viva até nas pontas dos dedos. Desci as escadas e, pela primeira vez em muitos anos, percebi que não havia barulho algum de pratos, passos ou vozes. A casa estava completamente silenciosa, mas não o silêncio habitual. Era um silêncio tenso, carregado, denso. Quando virei o corredor, encontrei Roberto sentado à mesa, com os cabelos bagunçados, olheiras profundas e a camisa amarrotada. Parecia ter passado a noite inteira acordado. Ele ergueu os olhos quando me viu entrar. Helena, precisamos falar. Parei diante da mesa. Não antes de eu tomar meu café, respondi calmamente. Ele recuou um pouco, surpreso com minha postura. Eu preparei minha xícara, mexi o café com tranquilidade e só então me sentei de frente para ele. Agora podemos falar, disse. Roberto parecia não saber por onde começar. Apertou as mãos, respirou fundo, olhou para mim como quem pede ajuda, mas não sabe pedir. A empresa, começou. Está pior do que eu imaginava. Eu não disse nada. Esperei. Alguns contratos foram cancelados, continuou ele engolindo seco. Outros pediram para suspender entregas. Há quem diga que só volta a negociar quando você estiver de volta. Me mantive completamente serena, observando cada palavra que ele soltava como se fossem tijolos se desfazendo de um muro que ele mesmo construiu. Os meninos estão desesperados, acrescentou. Eles não sabem resolver nada sozinhos, não têm sua paciência, nem sua experiência, nem... Sua voz falhou. Nem sua habilidade de fazer as pessoas confiarem. Houve um silêncio espesso entre nós. Eles estão lá na empresa agora, contou, tentando salvar algo. Mas, Helena, eu acho que eles nunca aprenderam nada do que você tentou ensinar. Fiquei alguns segundos olhando para a xícara em minhas mãos. Aquela frase pesou. Eu tentei ensinar, mas eles aprenderam com ele, com o exemplo dele, com a arrogância dele. Olhei nos olhos do meu marido. Roberto, nossos filhos aprenderam exatamente o que você ensinou. Ele desviou o olhar como se tivesse levado um tapa. Eu só queria o melhor para eles. Mas nunca quis o melhor para mim, respondi com a voz baixa, mas firme. E agora estão colhendo o que você plantou. Ele respirou fundo, como se tentasse impedir as lágrimas de escaparem. Vi seus olhos brilharem. Ele estava sofrendo. E algo dentro de mim percebeu.
Não era arrependimento pelo que fez comigo. Era desespero pelo que estava perdendo. Helena, por favor, volte, pelo menos por enquanto, até a poeira baixar. A palavra volte ecoou dentro de mim como um chamado para um lugar onde eu jurei nunca mais pisar. Peguei minha xícara com calma. Roberto, eu não volto. Mas, ele tentou argumentar. Eu não volto, repeti. Porque eu cansei de ser salva-vidas de um navio onde nunca me deixaram ser capitã. Ele baixou a cabeça, vencido, e naquele instante, pela primeira vez, percebi que ele estava realmente sozinho. Os filhos eram homens crescidos que buscavam conforto, não responsabilidade. Os funcionários estavam inseguros, os parceiros desconfiados, os fornecedores revoltados. E Roberto? Roberto não sabia lidar com nenhum deles. Pouco depois, meu celular vibrou. Era Márcia. Helena, eles estiveram aqui. Meu estômago revirou. Quem? Os fornecedores? Os concorrentes? Roberto? Os meninos? Liguei imediatamente. Márcia, quem esteve aí? Renato e Lucas, respondeu ela devagar. Vieram cedo. Pareciam desesperados. Suspirei, fechando os olhos por um instante. Eles disseram o quê? Que você está destruindo a empresa, que você os abandonou, que você perdeu a noção da realidade e... Ela hesitou. Que você deve estar sendo manipulada. Eu ri, mas não foi um riso divertido. Foi um riso cansado, ferido, indignado. Manipulada por quem? Por mim mesma? Foi exatamente o que respondi, disse Márcia. Eles ficaram bravos, muito bravos. O coração apertou. Meus filhos, os meninos que carreguei no colo, que eu cuidei quando tinham febre, que eu protegi até dos próprios erros, agora estavam ali, na frente de estranhos, dizendo que eu estava louca. Era sempre assim. Quando uma mulher renasce, os homens que viviam de suas asas chamam de loucura o voo que ela finalmente consegue fazer. Eles foram embora? Perguntei. Foram, mas disseram que vão insistir e que hoje ainda vão te procurar. Eu respirei fundo. E antes de desligar, Márcia disse: Helena, eles não estão preparados para enfrentar você agora. E eu já enfrentei coisas demais para recuar. À tarde, me arrumei para voltar ao escritório de Márcia. Eu tinha reuniões importantes, ajustes finais, negociações para consolidar a nova empresa. Quando saí de casa, Roberto sequer levantou a cabeça. Ele parecia encolhido, menor, como se finalmente tivesse enxergado o tamanho do buraco que cavou para si mesmo. Peguei um táxi. No caminho, o céu estava nublado, mas não chovia. Era aquele tipo de clima que parece segurar lágrimas, tanto do céu quanto das pessoas. Quando cheguei ao prédio, a recepcionista me olhou com um sorriso suave. Dona Helena, há 2 pessoas esperando pela senhora lá em cima. Meu coração acelerou. Eu já sabia quem era. O elevador subiu devagar, como se acompanhasse a respiração que eu tentava controlar. Quando a porta abriu, lá estavam eles, Renato e Lucas, de pé no corredor, com rostos tensos, braços cruzados, olhares acusadores. Aquele não era o reencontro de mãe e filhos. Era o reencontro de privilégios feridos com a realidade que nunca aprenderam a enfrentar. Renato deu um passo à frente. Mãe, isso acabou. Lucas completou. Você vai voltar agora. Eu não temi, não recuei, não abaixei os olhos, apenas disse: não vou. E foi nesse exato instante, quando viram que eu não cederia, que algo neles se quebrou. Uma máscara, uma ilusão, um poder que nunca foi real. E a verdadeira guerra começou. Renato deu mais um passo à frente, como se pretendesse me cercar com a própria presença. Mãe, disse ele com os olhos apertados de irritação. Isso que você está fazendo é uma loucura. A senhora está pondo tudo a perder. Tudo! Eu o encarei com a serenidade de quem finalmente conhecia seu próprio valor. Eu não estou pondo nada a perder, Renato. Eu só me recusei a continuar perdendo a mim mesma. Lucas, sempre mais impulsivo, jogou as mãos para o alto. Ah, mãe, pelo amor de Deus, a empresa é da família. Como você pôde simplesmente sumir? Abrir outra? A senhora quer o quê? Nos destruir? A palavra nos destruir caiu pesada entre nós. Que ironia! Eles nunca pensaram se estavam me destruindo. Eu não quero destruir ninguém, respondi. Eu quero existir. Lucas riu, mas foi um riso nervoso, quase desesperado.
Existir, a senhora sempre existiu, sempre esteve lá. Estive lá, corrigi, mas vocês nunca me viram. Renato cruzou os braços, respirando com dificuldade. Mãe, a senhora está sendo manipulada. Essa frase, essa maldita frase. Todo homem incapaz de aceitar que uma mulher está tomando decisões próprias diz a mesma coisa. Alguém deve estar manipulando você. Porque para eles, nós nunca somos inteligentes o suficiente para pensar sozinhas. Renato, disse lentamente, eu não preciso que ninguém pense por mim. Eu tenho quase 70 anos. Eu tenho experiência, eu tenho história, eu tenho cicatrizes e tenho, pela primeira vez na vida, liberdade. Ele pareceu não saber o que responder. Lucas então deu um passo mais brusco, como se quisesse me intimidar. A senhora não pode fazer isso com o pai. Ele está mal, está arrasado, a empresa está caindo, está tudo virando caos. Eu respirei fundo. Vocês só percebem que alguém existe quando dependem dela. Os dois empalideceram. A porta do escritório de Márcia abriu-se atrás de mim. Ela olhou para a cena, avaliando a tensão, mas não interferiu. Não era o momento dela, era o meu. Continuei. Filhos, vocês precisam entender uma coisa. O que está acontecendo agora não é culpa minha, é consequência das escolhas de vocês. Vocês sempre quiseram o nome sem o trabalho, o título sem o esforço, o dinheiro sem a entrega. E agora, pela primeira vez, o mundo está pedindo que vocês mostrem o que realmente sabem fazer. Renato balançou a cabeça, nervoso. Mãe, a senhora está interpretando tudo errado. Estou? Perguntei. Então me expliquem. Por que vocês ganhavam quase o triplo do meu salário trabalhando 2 vezes por semana? Eles ficaram mudos, olharam um para o outro. Tentaram inventar respostas, mas nenhuma veio, porque não havia justificativa. Nunca houve. Continuei. Vocês achavam justo? Renato tentou. Pai disse que... Interrompi. Eu não perguntei o que seu pai disse. Perguntei o que vocês achavam justo. O silêncio tomou conta do corredor. Um silêncio doído, desconfortável. Um silêncio que rasga. Lucas desviou o olhar. Renato abaixou a cabeça. E naquele instante, percebi. Eles sabiam, sempre souberam. Renato finalmente murmurou, com a voz embargada. Mãe, o pai convenceu a gente de que era assim mesmo. Que era natural homens ganharem mais. A gente cresceu ouvindo isso. Sim, respondi com firmeza. E vocês nunca questionaram, porque era confortável demais acreditar. Lucas bateu o pé no chão, frustrado. Mas e agora? O que a senhora quer que a gente faça? A empresa está desmoronando. Trabalhem, disse, simplesmente. Aprendam, se responsabilizem, se tornem homens de verdade, pela primeira vez na vida. A frase atingiu os dois como um raio, porque era a primeira vez que alguém dizia isso a eles. Renato engoliu seco e tentou usar o último recurso emocional que os filhos usam quando estão perdendo uma discussão. Mãe, a senhora sempre disse que família vinha primeiro. Eu me aproximei devagar, até ficar a poucos passos dele. Sim, Renato, mas família não é submissão, não é silêncio, não é aceitar humilhação. Família é respeito. E vocês me deram muito pouco disso durante anos. Ele desviou o olhar, os olhos marejados. Algo dentro dele começou a ruir. Lucas pressionou a ponte do nariz como se tentasse conter as lágrimas. Então a senhora não vai ajudar? Olhei para ele com ternura, mas uma ternura firme, consciente, adulta. Filho, eu ajudei por 40 anos. Agora vocês aprenderão a andar sem minha mão. Eles ficaram ali, parados, sem chão. Eu os amei profundamente a vida inteira. Mas amor não é sinônimo de permitir que nos destruam. E naquele momento, eles viram, talvez pela primeira vez, a mulher que havia por trás da mãe, que sempre os acolheu. A mulher que eles não conheciam. A mulher que Roberto nunca tentou entender. A mulher que o mundo inteiro respeitava, menos a própria família. Eu me virei para entrar no escritório, mas antes de fechar a porta, disse: Hoje vocês colhem o que plantaram. Eu estou apenas cuidando do que é meu. E entrei. Márcia fechou a porta atrás de mim. Os dois ficaram do lado de fora, como meninos castigados do lado errado da verdade. Dentro da sala, meu corpo finalmente relaxou. Minhas mãos tremeram por um instante, não de fraqueza, mas da intensidade do momento. Você foi perfeita, disse Márcia,
colocando uma xícara de chá diante de mim. Não, respondi. Eu fui verdadeira. Ela sorriu. E isso é o que mais assusta homens acostumados a controlar tudo. Me sentei, respirei fundo e entendi algo que mudaria tudo a partir dali. A partir deste momento, a empresa deles não cairia por vingança minha. Desmoronaria pelo vazio que deixei quando saí, e no dia seguinte, esse desmoronamento ficaria impossível de esconder. A verdade ia aparecer, toda ela, e ninguém mais seria capaz de fingir. Nem Roberto, nem meus filhos, nem eu. No dia seguinte, acordei antes do sol, mas não havia peso nos meus ombros, não havia culpa, não havia medo. O que havia era uma calma profunda, a calma de quem finalmente conseguiu se libertar de uma vida inteira vivida na sombra. A calma de quem sabe que o dia que está prestes a começar trará verdades definitivas, verdades que ninguém mais poderá negar. Levantei-me, arrumei a cama com cuidado, como fazia desde menina, e desci para preparar meu café. Eu gostava daquele ritual. Era simples, mas sempre foi meu momento de silêncio com o mundo. Antes, eu bebia café para ter forças de continuar. Agora, bebia para celebrar que finalmente tinha forças para começar de novo. Enquanto o café fervia, ouvi passos no corredor. Roberto. Ele apareceu na porta da cozinha como um homem derrotado. Não havia arrogância. Não havia tom autoritário. Não havia aquela postura inflada que usou contra mim durante tantos anos. O que havia era um cansaço profundo. Helena, disse, e sua voz estava falha. Eu preciso que você venha comigo hoje. Eu terminei de servir o café, mexi devagar e só então respondi. Aonde? Ele engoliu seco. A empresa. Eu já sabia. Ele continuou. Os meninos tentaram ontem. Tentaram mesmo. Mas não deu certo. Eles não têm o jeito. As pessoas não confiam neles. Alguns funcionários pediram demissão. Outros simplesmente não apareceram. Eu me sentei e o encarei nos olhos. Roberto, você está me pedindo ajuda? Ele hesitou. Por um instante, parecia que a palavra não conseguiria passar por sua garganta endurecida por décadas de machismo. Mas ela passou. Sim, estou pedindo ajuda. Eu senti algo dentro de mim estremecer, porque aquela frase era o que eu esperei por 4 décadas, mas ela chegou tarde demais. Roberto, falei com serenidade, eu não vou voltar. Ele fechou os olhos, como se a frase tivesse perfurado uma parte dele. E quando os abriu novamente, havia lágrimas contidas. Talvez um arrependimento tardio. Talvez o pânico de perder o império que acreditava ser indestrutível. Eu errei, murmurou. Eu sei que errei. Olhei para ele com calma. Você não errou ontem, Roberto. Errou por 40 anos. Ele levou a mão ao rosto, respirando fundo, como se estivesse prestes a desabar. Helena, você pode não acreditar, mas eu não sabia que seria assim. Fui direta. O que você não sabia? Que me subestimar teria consequências? Que diminuir a esposa diminuiria sua própria empresa? Ou que ensinar nossos filhos a acreditar que merecem tudo sem esforço faria com que eles crescessem incapazes? Ele ficou em silêncio. Depois murmurou quase inaudível. Eu precisava que você fosse minha parceira. Aquilo doeu. Parceira? Repeti com um leve tremor na voz. Você nunca quis uma parceira, Roberto. Você quis uma funcionária gratuita, uma sombra confortável, alguém que segurasse tudo para você parecer o dono de tudo. Ele recuou, como se minhas palavras fossem lâminas, e eram. Pouco depois, ouvi o carro de Renato estacionando. Depois, o de Lucas. Os dois entraram em casa apressados, aflitos, com os rostos marcados pelo peso das últimas horas. Renato foi direto. Mãe, a gente precisa de você. Lucas, mais impulsivo, completou. A empresa vai quebrar. O pai não sabe o que fazer. A senhora tem que voltar. Eu senti uma onda de tristeza passar por mim. Não uma tristeza por eles, mas por perceber que passaram a vida inteira acreditando que eu estaria sempre ali, disponível, pronta, submissa, silenciosa. Eles nunca imaginaram que eu poderia escolher a mim. Filhos, falei calma. O que está acontecendo agora é consequência, não castigo. Lucas passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mas, mãe, as coisas fugiram do controle. A senhora sempre soube lidar. Assenti. Sempre soube. Mas vocês nunca quiseram aprender. Sempre acharam que podiam se apoiar em mim. Agora, precisam se apoiar em vocês. Renato respirou fundo. Mãe, por favor, só hoje.
Vai com a gente. Resolve. Depois a senhora faz o que quiser. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque estava indecisa, mas porque queria que minhas palavras fossem do tamanho da verdade. Eu não vou voltar, repeti. E vocês precisam aceitar isso. Eles me olharam como se eu tivesse dito algo absurdo, como se a ideia de eu ter escolha fosse inconcebível. E então, o desespero tomou Lucas. A senhora está destruindo a gente. Eu bati a mão na mesa, não com raiva, mas com a força de uma mulher que finalmente se escuta. Eu não estou destruindo ninguém, disse, firme. Eu só saí, só isso. E se a minha ausência destrói vocês, então eu nunca deveria ter sustentado esse castelo frágil por tanto tempo. A casa inteira ficou em silêncio. Eles não tinham mais o que argumentar, porque entenderam. Pela primeira vez, às 9h30, meu celular vibrou. Era Márcia. Helena. Chegou a hora. Respirei fundo. Estou indo. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta e, antes de sair, disse aos 3 homens parados na sala: hoje vocês vão ver, de uma vez por todas, quem realmente construiu aquela empresa. E saí. O prédio comercial estava movimentado. Fornecedores, representantes, parceiros, todos aguardavam a reunião decisiva do dia. Eu subi no elevador com o coração tranquilo. Não havia mais medo em mim, não havia dúvida. Quando a porta se abriu, a sala estava cheia. Pessoas que trabalharam comigo por décadas. Pessoas que me viram segurar crises. Pessoas que me respeitavam. E sabem quem estava lá também? Roberto, Renato, Lucas. Eles vieram. Vieram porque estavam prestes a perder tudo. Márcia se aproximou e sussurrou: Helena, isso é com você. Eu me virei para a sala. E naquele instante, Roberto viu a mulher que ele nunca enxergou. Meus filhos viram a mãe que nunca quiseram reconhecer. E o mundo viu quem realmente era Helena. Eu estava pronta para falar, para revelar, para encerrar, para renascer. E o que estava prestes a acontecer naquela sala mudaria tudo para sempre. A sala estava cheia, a atmosfera carregada. Os olhares, de preocupação, curiosidade, respeito, todos se voltaram para mim assim que entrei. Márcia pediu silêncio. Roberto se remexeu na cadeira. Renato e Lucas pareciam deslocados, como se o chão estivesse prestes a sumir sob seus pés. E naquele instante, eu entendi. Eles nunca estiveram num lugar tão vulnerável. Nunca tiveram que esconder fraquezas. Nunca tiveram que demonstrar competência real. Nunca tiveram que enfrentar a verdade. Eu respirei fundo, dei 2 passos à frente e comecei. Hoje, existe uma pergunta nesta sala. Uma pergunta que todos aqui estão fazendo, mesmo em silêncio. Quem realmente sustentou aquela empresa por 40 anos? Roberto fechou os olhos. Renato e Lucas se remexeram, inquietos. Continuei. E eu vou responder, não para humilhar ninguém, não para destruir nada, mas porque esta é a hora da verdade. E a verdade é a única coisa que nos liberta. Caminhei lentamente até a mesa onde os fornecedores estavam sentados. Durante 4 décadas, eu fui chamada de ajuda, de secretária, de braço administrativo, de a esposa do Roberto. Alguns homens abaixaram a cabeça. Eles sabiam do que eu estava falando. Eles viram aquilo acontecer. Mas eu não era isso, prossegui. Eu era quem organizava o estoque, quem negociava preços melhores, quem evitava prejuízos, quem resolvia problemas, quem cuidava dos funcionários, quem restabelecia relações, quem impedia crises, quem trabalhava enquanto outros descansavam. Senti o peso das minhas próprias palavras enchendo a sala. Então fiz a pergunta final. Quem realmente era a empresa? Silêncio absoluto, até que um fornecedor mais velho respondeu emocionado. Era você, Helena. Sempre foi você. Meu coração apertou, não de dor, mas de libertação. Eu virei para Roberto. Ele estava pálido, os olhos marejados, as mãos trêmulas. Roberto, disse, você está perdendo a empresa não porque eu saí, mas porque nunca soube conduzi-la, porque nunca quis aprender, porque nunca respeitou quem realmente movia aquela engrenagem. Ele tentou falar algo, mas a voz não saiu. Então me virei para meus filhos. Renato, Lucas, disse, suave mas firme. Eu tentei ensinar vocês, mas vocês aprenderam com o exemplo errado. Vocês aprenderam a achar que mereciam tudo sem entregar nada. E estão colhendo isso agora.
Lucas engoliu seco. Renato desviou o olhar. Mas ainda dá tempo, acrescentei. Se vocês quiserem ser homens de verdade, vão ter que aprender a trabalhar, a ouvir, a negociar, a respeitar. Eles ficaram imóveis. Foi então que Roberto deu seu último e desesperado golpe. Helena, o que você levou da empresa? Perguntou, a voz trêmula. O que foi que você arrancou que fez tudo isso desmoronar? A sala inteira virou para mim, os fornecedores, Márcia, meus filhos, todos. A pergunta que ele vinha temendo desde o primeiro dia. Olhei para ele com uma serenidade que nunca tive em 40 anos de casamento. Eu não levei nada seu, Roberto. Respondi. Eu levei o que sempre foi meu. Ele respirou rápido, nervoso. O quê? Insistiu. Então, finalmente, eu revelei. Eu levei a confiança das pessoas. Levei o respeito que elas tinham por mim. Levei a credibilidade que construí conversando com cada fornecedor durante anos. Levei as relações que você nunca valorizou. Levei a competência que você ignorava. Levei a experiência que você fazia questão de esconder. Levei o alicerce da empresa. Eu parei. Olhei fundo nos olhos dele. Por que, Roberto? O alicerce da empresa sempre fui eu. Roberto levou a mão ao peito, como se tivesse levado um golpe físico. Renato se sentou, atordoado. Lucas começou a chorar silenciosamente. E a sala inteira ficou de pé. Os fornecedores, os representantes, os funcionários presentes. Eles se levantaram não para aplaudir, mas em sinal de respeito. Algo que não se pede, algo que se conquista. Então virei-me para eles, todos os presentes, e disse: a partir de hoje, eu, Helena, vou conduzir minha própria distribuidora. Quem quiser trabalhar comigo encontrará trabalho sério, respeito, preço justo e parceria verdadeira. E um a um, eles vieram até mim, assinaram, cumprimentaram, tomaram a decisão. Naquele único dia, minha nova empresa nasceu com mais força do que a antiga jamais teve. E Roberto viu tudo. Viu a queda do orgulho, viu o fim do poder, viu o próprio passado cobrar seu preço. Ao final da reunião, quando todos saíram, Roberto ficou parado diante de mim, não como marido, não como chefe, não como pai, mas como homem. Um homem que finalmente enxergava a própria fragilidade. Helena, ele murmurou, com lágrimas nos olhos, eu não sabia que eu podia perder você. Eu coloquei a mão sobre a mesa, firme, madura, segura. Roberto, você nunca perdeu, você só nunca me enxergou. Ele chorou. Eu não. Porque quando uma mulher renasce, ela não chora pelo que perdeu. Ela agradece pelo que encontrou. E eu me encontrei. Deixei a sala com Márcia ao meu lado. Ela sorriu. Helena, você venceu. Sorri de volta. Não, Márcia, eu não venci. Eu me libertei. E descemos juntas as escadas do prédio, passo a passo, como duas mulheres que sabem que a vida não acaba aos 60, mas começa quando a alma desperta. Naquela noite, deitei-me na minha cama e fechei os olhos com a paz de quem finalmente é dona de si. Eu tinha perdido uma empresa que nunca foi minha de verdade e tinha ganhado uma vida que sempre deveria ter sido. E antes de adormecer, deixei que um pensamento me envolvesse. A dignidade não é algo que se recebe, é algo que se protege. Eu protegi a minha e ela me salvou. Hoje, aos 68 anos, entendi que a força de uma mulher nunca está no volume da sua voz, mas na firmeza do seu silêncio, na coragem das suas decisões e na sabedoria de saber quando é hora de ir, mesmo quando todos esperam que ela fique. Eu fui, e ao ir, me encontrei. Obrigada por assistir essa história até o final, de verdade. É sua atenção que mantém viva a missão de compartilhar histórias como esta, histórias de força, renascimento, dignidade e coragem. Se você gostou do vídeo e quer nos apoiar, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo narrativas intensas e transformadoras como esta. Obrigada de coração. Até a próxima história.